Aleluia. Shalom para todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Nós que nesses dias estamos aí impedidos de nos reunirmos aqui no templo, mas isso não vai impedir de trazermos uma palavra de Deus para o seu coração, para Deus te edificar, te fortalecer. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Aonde quer que você esteja, que a mão do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que os planos, projetos e propósitos de Deus sejam confirmados sobre você e sobre toda a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler um texto aqui de Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 10, que diz assim: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor o teu Deus, pela boa terra que Ele te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor o teu Deus, não guardando os teus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as suas vacas, as suas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o seu coração, e te esqueças do Senhor o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer o bem. E não digas do teu coração: a minha força e a minha fortaleza, a força do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar o seu concerto que jurou aos seus pais, como se vê neste dia. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é: Deus cuida de mim. A palavra de Deus, ela é clara. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver o cuidado de Deus para conosco. Nós podemos ver a bondade de Deus se manifestando sobre todos aqueles que fazem uma aliança com Deus. Com a nação de Israel não foi diferente. Deus fez uma aliança com o patriarca Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele não só teria muitos filhos, que ele não só seria pai de multidões, mas também prometeu para os seus descendentes uma terra que manava leite e mel. E depois de aproximadamente 430 anos escravos no Egito, depois de aproximadamente 430 anos em que a nação de Israel se encontrava subjugada, oprimida, ali completamente escravizada pelos egípcios, Deus levanta Moisés e faz com que, através dele, a nação de Israel começasse a peregrinar pelo deserto. E diz a Bíblia que a nação de Israel peregrinou por 40 anos pelo deserto. E o capítulo 8 de Deuteronômio nos chama a atenção para um fato muito importante. Quando você lê aqui o capítulo 8 de Deuteronômio, você vai ver Moisés, ele relatando, ele descrevendo aqui o cuidado que Deus teve para com a nação de Israel. E uma coisa que me chamou a atenção é que Deus poderia ter conduzido a nação de Israel por um caminho mais curto,
Deus poderia fazer com que eles andassem em linha reta. E eles, andando em linha reta, eles chegariam na terra prometida, na terra de Canaã, na terra que manava leite e mel, em aproximadamente 11 dias. Mas o que diz a palavra aqui em Deuteronômio? Diz que Deus os conduziu por um caminho mais distante. Deus os levou por um caminho bem diferente do que eles imaginavam. Agora, qual foi o propósito de Deus em conduzir a nação de Israel por um caminho mais longo? Para provar o que havia no coração daquele povo, para provar quais eram os verdadeiros sentimentos que habitavam no coração da nação de Israel. E nós chegamos à conclusão de que eles não tinham bons pensamentos, eles não tinham nada de bom no coração que agradou o coração de Deus. Mas o que mais nos chama a atenção é que nesses 40 anos Deus não deixou faltar nada para a nação de Israel. 40 anos sendo provados, 40 anos passando por um deserto escaldante, mas Deus sempre esteve com a nação de Israel. Deus sempre esteve do lado, Deus esteve sempre protegendo, Deus esteve sempre suprindo as suas necessidades. Um dos nomes de Deus é Jeová Jiré. Essa expressão aparece na primeira vez lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 8, quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque, e de repente Isaque, ele pergunta para o seu pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas aonde está o sacrifício? E Abraão, olhando para o seu filho, diz: Deus proverá. Jeová Jiré. O nosso Deus é um Deus da provisão. E é por isso que nós somos chamados de filhos da prosperidade. Porque Deus, Ele não só nos promete, mas Ele confirma a sua palavra sobre as nossas vidas. E aqui em Deuteronômio capítulo 8, nós podemos ver nitidamente o cuidado de Deus para com a nação de Israel. Durante 40 anos, Deus cuidou daquele povo. Durante 40 anos, Deus não deixou faltar o pão. Diz a Bíblia que todos os dias, pela manhã, a nação de Israel saía fora da tenda para apanhar o maná. Eles eram alimentados, eles eram supridos nas suas necessidades básicas. E assim como Deus cuidou da nação de Israel por 40 anos, não deixando faltar o pão, não deixando faltar o alimento, assim também Deus opera nos nossos dias. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. Deus não muda, as estações mudam, a moda muda, o tempo muda, as pessoas mudam, mas Deus permanece o mesmo. 40 anos sendo cuidados por Deus, 40 anos em que a mão de Deus esteve guiando, direcionando, abençoando aquele povo por aquele deserto escaldante. Eles eram saciados com água. Diz a Bíblia que quando a nação de Israel desejou água, Deus orientou a Moisés para tocar na rocha. Ao tocar na rocha, diz a Bíblia que nasceu uma fonte de água viva. Ali representava Jesus presente no meio daquele deserto, porque Jesus é a rocha, e Ele mesmo diz que aqueles que creem nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus, Ele não só é a água, mas Ele também é a fonte
de vida eterna. Aleluia! Mas diz a Bíblia que durante 40 anos Deus cuidou da nação de Israel. Não deixou faltar o pão, não deixou faltar a água. As suas roupas não envelheceram, os seus sapatos não furaram, porque Deus esteve sempre do lado. O Senhor estava ali cuidando, zelando, protegendo, manifestando o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia sobre a nação de Israel. E assim como Deus cuidou da nação de Israel nesses dias, nesses tempos de tribulações, de provas, Deus, Ele tem manifestado, tem demonstrado o seu amor, o seu cuidado, a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Outra lição que nós podemos tirar aqui do texto, de Deuteronômio capítulo 8, é a exortação que Deus trouxe por meio de Moisés. Ele orientou a nação de Israel para não se afastar dos mandamentos do Senhor, para não se afastar das orientações bíblicas, para guardar os mandamentos. No versículo 1 diz assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis, para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. E aqui no versículo 4 diz assim, nunca se envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou os seus pés nesses 40 anos. Então Deus cuidou da nação de Israel. Deus protegeu a nação de Israel. Deus supriu as suas necessidades. Durante 40 anos, Deus se manifestou de uma forma maravilhosa, com uma coluna de nuvem durante o dia, para protegê-los do calor, para protegê-los, de tudo aquilo que viesse de mal contra a nação de Israel. Deus se movia na nuvem durante o dia. À noite, o frio é insuportável. E como que Deus manifestava o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo para com a nação de Israel? Deus, Ele se manifestava como uma coluna de fogo para aquecer a nação de Israel. E não só para aquecer, mas também para proteger. Lá em Números, nos fala que quando o povo do Egito, quando Faraó e os seus cavaleiros estavam perseguindo a nação de Israel, Deus, Ele se colocou à noite como uma coluna de fogo na dianteira, lá atrás, para poder clarear o caminho de Israel. Mas aquela coluna de fogo escurecia o caminho dos egípcios. Então Deus se manifestou de uma forma maravilhosa para proteger, para direcionar e para abençoar toda a nação de Israel. Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus tem nos abençoado. Deus realmente tem confirmado a sua palavra, as suas promessas sobre as nossas vidas. Por isso, nós precisamos diariamente recordar que Deus, Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Uma das orientações que Deus deixa aqui explícito no capítulo 8 de Deuteronômio é da importância de nós nos lembrarmos de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa provisão, de onde vem o nosso sustento, de onde vem a bênção que nós tanto necessitamos. Aqui no versículo 11 dizem, guarda-te para que não te esqueças do Senhor. O ser humano, ele é
tendencioso a se esquecer do cuidado de Deus, a se esquecer da presença de Deus, a se esquecer dos mandamentos do Senhor. Mas aqui Moisés, orientado pelo Senhor, ele nos traz aqui essas orientações para que nós não venhamos a nos esquecermos do Senhor. No versículo 14 diz: e não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, o teu Deus. A palavra de ordem aqui no capítulo 8 de Deuteronômio é: não se esqueças do Senhor, o teu Deus. Ainda que você venha adquirir riquezas, ainda que você venha adquirir bens, ainda que você esteja abastado, ainda que você não esteja necessitando de nada, mas não te esqueças jamais que tudo vem das mãos do Senhor, o nosso Deus. Aqui no versículo 17 diz assim, e não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço é que me fizeram adquirir todas estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos seus pais, como se vê nesse dia. Então que possamos, voltar os nossos olhos para o Senhor, reconhecer que é Ele quem cuida de nós, é Ele que nos protege, é Ele que supre as nossas necessidades. Muitas vezes nós passamos por provas, por tribulações, andamos ansiosos, andamos preocupados, mas a ansiedade, a preocupação não vai resolver nenhum dos nossos problemas. Nós precisamos aplicar o que Pedro, o apóstolo Pedro, nos orienta na sua carta. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7, ele nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de ti. Deus cuida de nós, assim como ele cuidou da nação de Israel por 430 anos, que permaneceu cativo no Egito. Deus cuidou, Deus zelou, até que chegou o tempo da libertação. Depois 40 anos andando pelo deserto, Deus manifesta novamente o seu cuidado, o seu zelo, a sua graça, a sua misericórdia, protegendo todos os descendentes de Abraão. Deus cumprindo a promessa que ele havia feito para o teu servo Abraão. E por 40 anos Deus manifestou o seu poder, Deus cuidou, Deus zelou, Deus enviou a comida, Deus enviou a água, Deus fez com que as suas roupas não envelheceram, os seus calçados não rasgaram, porque Deus, o Jeová Jiré, o Deus da provisão, estava ali cuidando, protegendo da nação de Israel. Deus cuida de nós, mesmo que você esteja passando por uma prova extrema nesses dias, mas creia, Deus está no controle, Ele está com os seus olhos voltados para você, Ele cuida de você. Salmo 40, no versículo 17, diz: eu sou pobre e miserável, mas Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia! O nosso Deus é o Deus que zela, é um Deus que protege, é um Deus que sustenta, é um Deus que abre portas. Ele opera milagres. Os milagres que Ele operou no passado, Ele tem poder para operar no presente. Então espere pelo Senhor, confie no Senhor, dependa exclusivamente do Senhor. Ele vai mudar a sua sorte, Ele vai escrever uma nova história, e Ele vai fazer com que você venha prevalecer, porque você nasceu para ser um aliançado, para você ser um filho da prosperidade. A aliança que nós fazemos com o Senhor nos garante a vitória. Nele, em Jesus Cristo, nós somos mais, muito mais do que vencedores, porque em Cristo tudo podemos, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor, Ele está com seus olhos voltados para você, para o seu lar, para a sua casa e para a sua família. Ele já tem preparado o milagre que você tanto almeja
e necessita, Ele está com as suas mãos estendidas sobre a sua casa para confirmar a bênção e a vitória. E é o que nós profetizamos sobre você. Deus é contigo, o Jeová Jiré, o Deus que cuida, o Deus que zela e que protege. Ele está aí do teu lado, na sua casa, na sua família, e vai fazer uma grande obra, trazendo restauração, libertação, salvação e provisão, proteção e provisão sobre a sua casa e sobre a sua família. É o que nós profetizamos aqui neste momento, em nome de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.